dia a vocês, ouvintes aqui, a você do nosso podcast pelo Estado Play. Você precisa saber. Seja bem-vindo nessa bela quarta-feira. E o episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gestão pública e previdência no Brasil atual. E quem vai falar isso com a gente é o nosso queridíssimo Joel, tá certo? Barros Rodrigues. Positivo. Tá certo, Joelzinho? Certinho. Joel, seja bem-vindo, bom dia, obrigado Bom dia. mais uma vez por esse convite aceitado, tomar um pouquinho do seu tempo, quarta-feira de manhã, trabalho. Então vamos falar um pouquinho. Antes de começar, Joel, eu gostaria que você falasse para o pessoal que nos segue aqui pelo Estado Play, um pouquinho de você e pela Previdência hoje no país, como que está? Sim, bom dia a todos, bom dia Samir, bom dia ao Estado, bom dia a todos e a todas as pessoas aqui que estão nos prestigiando. É um prazer estar aqui com você, é um prazer a gente falar sobre Previdência, sobre a Previdência no serviço público, a Previdência na iniciativa privada. Basicamente, o que eu vou apresentar para vocês, eu primeiro vou me apresentar, sou Joel Barros Rodrigues, sou advogado previdenciarista, sou administrador, sou analista previdenciário, ou seja, eu sou servidor público municipal. Tenho as minhas atividades no serviço público municipal como analista previdenciário, sou advogado, também advogo previdenciário e também sou a decorrência de toda a minha formação primeira, administrador, sou conselheiro suplente do CRA também, é um conselho de administração, mas minha atividade basicamente está focada na previdência, tanto quanto na parte da gestão pública municipal, sendo analista previdenciário, fazendo consultoria para o servidor público municipal lá no Instituto de Previdência de Campo Grande, e também estou, na verdade, atualmente também lecionando na UFMS, substituindo o meu grande amigo e professor de Direito Previdenciário lá da Federal, o professor Aurélio Tomás Brits. Então, ele está de licença, então eu estou substituindo lá na Direito Previdenciário e Seguridade Social e Prática Previdenciária 2 lá para os nossos queridos alunos lá da UFMS. Então, basicamente, minha vida tem girado em torno da Previdência. Então, a gente trabalha com Previdência o dia, a noite e pensa Previdência o dia todo. Dorme e acorda com a Previdência. Exatamente. Vamos lá, Joãozinho, perfeito. Sim. Uma extenso currículo aí, hein? Vamos lá, João, vamos começar, né? Sim, sim. Joel, muitos ouvintes não conhecem o papel do analista previdenciário. Sim. Você poderia explicar um pouquinho para nós o que é previdência? A Previdência basicamente se pensar na Constituição, a gente tem que nosso Brasil foi pensado a Seguridade Social como um todo, ou seja, a segurança da sociedade no nível de garantir uma renda para o sujeito. Pensando, grosso modo, na Seguridade Social, que já é previsto na Constituição, que não necessariamente é só Previdência, Seguridade Social é Previdência, Assistência Social e Saúde, e pensando especificamente na Previdência, que é uma forma com que a sociedade busca garantir o trabalhador, ou quem tem uma renda, na atividade normal dele, trabalha, tem uma renda, e ele se inscreve na Previdência, é um seguro. Nós vamos pensar como um seguro. Isso. Então, a Previdência basicamente é um seguro para você que trabalha, que contribui e que ao final da vida... Para ter uma garantia. Exatamente, ao final da vida acontece de você não ter mais condições de trabalhar, ou por um acidente, ou por mesmo ter chegado àquele limite em que você não quero mais trabalhar, mas já conseguir todos os requisitos que a Previdência vai trazer. Então, a Previdência é um artifício que a sociedade trouxe por meio da legislação, por meio
de tecnologias administrativas, de pensamento administrativo, do pensamento do direito, para trazer para o cidadão, para o trabalhador, para aquele que contribui, uma renda para substituir e fazer às vezes daquele trabalho que ele faz cotidianamente. Basicamente é isso. É algo que vai substituir sem você ter que necessariamente desenvolver aquele trabalho, se desgastar aquele trabalho. Perfeito. E para ter um conhecimento para nós, inclusive aqui no programa você precisa saber, eu gostaria de saber, além dessa previdência que você acabou de comentar, que é um direito do cidadão que trabalha. Exatamente. Se ele quiser fazer um particular, como se fosse uma previdência particular, ele pode também estar fazendo? Sim. Vamos pensar que a Constituição, nossa Constituição de 88, ela trouxe 3 regimes, basicamente, de previdência no país. Nós temos o regime geral de previdência social, nós temos os regimes próprios de previdência social e temos o regime de previdência complementar. A gente está pensando agora no regime de previdência complementar. Basicamente por quê? Porque tanto o regime geral de previdência social e o regime próprio, basicamente são para aquele cidadão, para o trabalhador, para o servidor público, e ele é obrigatório. O fato dele estar trabalhando já traz ele a obrigatoriedade de se inscrever na Previdência. Porém, tem essa questão facultativa. O regime de previdência complementar no país, ele é facultativo. Ou seja, a pessoa ela vai, teoricamente, se ela quer aumentar a renda dela, ou se ela não é inscrita na Previdência, não desenvolve trabalho, apesar que no regime geral a gente pode ser segurado facultativo e contribuir, mesmo não exercendo nenhuma atividade laboral, e aí contribuir e ter um benefício previdenciário no futuro, mas se ela não fizer isso, ela pode também buscar iniciativa privada, que temos entidades abertas de previdência complementar que vão ter produtos financeiros que vão atender essa situação. Um PGBL, um VGBL, são produtos financeiros da Previdência que ele vai acabar suprindo essa necessidade. E ela pode usar tanto para ter um benefício futuro, para fazer um planejamento previdenciário em si, para fazer um planejamento sucessório. Muitas vezes você usa a previdência privada também no planejamento sucessório, como meios de obter certas vantagens em razão de outras decisões que tomam nesse planejamento sucessório. Então tem várias possibilidades. Então a previdência ela vai te ajudar tanto de forma obrigatória, quando você é um segurado obrigatório, ou tanto no regime geral como no regime próprio, como também como segurado facultativo no regime geral estrito. Se a gente pensar numa ideia de estrito senso mesmo, na questão de segurado facultativo, um tipo de segurado específico do regime geral, lá do INSS, tem esse segurado facultativo. Mas essa facultatividade de você buscar na iniciativa privada lá um banco, uma entidade de seguro ou uma entidade de previdência complementar aberta que vai fazer essa venda. Nós temos também a previdência complementar fechada, que basicamente ela garante para determinados grupos. Por exemplo, aqui, o pessoal do Estado, eles se juntam e fazem aderem a um plano de benefícios da Previdência Complementar fechado só para quem tem esse vínculo jurídico aqui, ou seja, com o Estado. Aqui. Exatamente. Perfeito. Então, a gente pensa nessa questão da Previdência Complementar também fechada na medida em que a pessoa tem um vínculo jurídico com determinada entidade, associação e tal. É possível também ter um plano de previdência específico, ter uma entidade específica. No caso do servidor público também, a emenda 103 trouxe a obrigatoriedade dos entes de instituir previdência complementar, e aí essa é uma previdência fechada, porque é vinculada àquele ente. O ente vai ter que criar uma entidade de previdência complementar ou aderir a um plano de benefícios já correndo numa entidade fechada de previdência complementar, que muitas vezes já ocorreu isso. O município de Campo Grande, por exemplo, já lançou lá em
em 2021, todo um procedimento, e aí chegou em 2022 e instituiu a Previdência Complementar do Servidor Público Municipal. Com a entidade fechada de Previdência Complementar, fez um certame, uma série de entidades do Brasil todo participaram, e aí a BBPrev, no caso, ofereceu melhor condições, teve toda a análise lá e foi escolhida, e ela tem um plano de benefícios que o servidor municipal elegível para tal, ele vai lá e adere, e pode ter um benefício previdenciário complementar ao benefício previdenciário regular que a Previdência própria lá do município ele já oferece. Perfeito. Então o cidadão tem direito, pode fazer um particular dele. Sim, pode. Né? Na verdade deve, porque o planejamento previdenciário é essencial. É uma segurança para ele, né? Sim. Hoje, muitas vezes o cidadão lá trabalha, só pensa no fluxo de caixa atual, no dinheiro que cai hoje, mas não pensa que pode ocorrer algum problema no futuro, ou simplesmente com o decorrer do tempo. A gente vai tendo a necessidade de ter um tempo para a gente. Então, a aposentadoria a gente quer ter, a gente planeja ter, quero trabalhar até os 65, aos 60, aos 55, aos 30 anos de contribuição, aos 35. Então, a partir disso, aí, teoricamente, você deveria se planejar e prever qual que vai ser a sua situação, como você vai agir para que, de acordo com o seu perfil, seu planejamento, sua renda, o que você vai querer de renda no futuro. Então, planejamento previdenciário é muito importante na medida em que você vai analisar as possibilidades, ver o que você tem hoje, vai ver o que você pode projetar para o futuro para conseguir ter uma renda legal, manter a expectativa que você tem hoje. Então, você vai fazendo isso. Então, pensar previdência hoje é essencial. Muitas vezes a pessoa não pensava previdência anteriormente e hoje padece. Muitas vezes, vou só aposentar com o benefício de um salário mínimo. Muitas vezes é contribuinte individual lá, ofere, como autônomo lá, ofere um determinado valor lá e contribui só com o salário mínimo do regime geral. Vou aposentar, mas chega lá no fundo, deveria ter contribuído com um percentual maior. Mas será que esse valor vale a pena? Será que não é melhor eu contribuir com um percentual aqui para garantir um salário mínimo? Ou após fazer uma previdência complementar para conseguir um valor maior, para conseguir complementar minha renda? Se é melhor eu aplicar no mercado financeiro, pegar um produto financeiro lá, um tesouro direto, uma possibilidade. Exatamente, aplicar um percentual em ações. Então, hoje você pensar previdência não é só necessariamente pensar aquele benefício estatal, que é garantido pelo regime geral, que é administrado pelo INSS, ou por um regime próprio, quando você é servidor e vai lá contribui lá obrigatoriamente. Você também tem que pensar além disso, você tem que planejar o seu futuro, porque de acordo com a nossa modelo de previdência, a gente sempre está precisando ter reformas no modelo, na nossa previdência. Nós tivemos a última grande reforma, foi a emenda 103 lá em 13 de novembro de 2019. Então, necessariamente a gente vai acabar passando por mais uma reforma. E sempre essas reformas vão elevando os requisitos de elegibilidade para o sujeito conseguir aquele benefício. Antigamente lá, antes da emenda 20 lá, de 16 de dezembro de 98, o pessoal conseguia aposentar só com tempo de contribuição. Tinha 30 anos de contribuição mulher, 35 homem, aposentava, beleza. O sujeito muitas vezes trabalhava cedo, chegava lá, começava lá com 12 anos, 14 anos, contribuía, chegando lá antes dos 50 anos, ele conseguia aposentar, ela conseguia aposentar pagando. Esse tempo já acabou, né? Já acabou, não se consegue. Você tem idade mínima. Isso. Desde a emenda 20 foi colocado idade mínima, tempo de contribuição mínimo. Então, tanto na esfera da iniciativa privada quanto nos regimes próprios. Então, temos várias regras. E hoje, regras diferenciadas. O regime geral tem regras de transição, os regimes próprios também. Então, tem todo
essa emaranhado de regras que a gente tem que ficar atento para projetar da melhor forma possível o futuro. Ah, não vou me aposentar. Está acontecendo isso. Vai sim, vão se aposentar. O sistema, ele vai ser... A Constituição garante que o Estado brasileiro ele vai manter... Para garantir o cidadão. Exatamente, o cidadão. Então, se não tiver aposentadoria, quer dizer que o Estado já falhou total. Então, não tem como não ter aposentadoria. Perfeito. Mas o que vai ocorrer é que, tendencialmente, a elegibilidade fica tudo mais difícil. E a questão do direito adquirido, ele se mantém para quem completar aqueles requisitos elegíveis no momento em que a lei está vigente. Ou seja, a lei mudou, veio uma reforma da Constituição, hoje eu estava no sistema, mudou, eu não vou conseguir aposentar. Vai conseguir. Muitas vezes você vai ter que trabalhar um pouquinho mais. E para isso que tem, nessas leis de previdência, sempre vem regras de transição. E aí, essas regras de transição sempre são para garantir a expectativa de direito do sujeito, não o direito adquirido. Porque o direito adquirido, a Constituição já garante. Se você, até 2019, tinha um servidor público, tinha 60 anos de idade mulher e 10 anos de serviço público, 5 no cargo, ela garantiu pelo menos essa modalidade de aposentadoria que se chamava aposentadoria por idade lá até a mudança da lei. Está garantido. Se ela conseguir mais algum requisito para uma outra modalidade melhor, depois que mudou, legal. Mas aquele lá já está no patrimônio jurídico dela, ela vai poder exercer na medida em que ela quiser no futuro. Então, a questão é mais ou menos isso. Doutor Joel, em relação a um autônomo, ele vai lá, eu contribuo particularmente, ele tem algum teto, limite para contribuição? Vamos supor, eu quero contribuir com 10 salários mínimos hoje. Não, o INSS, o regime geral, ele tem o teto. Salvo engano, o teto do INSS hoje está em 8.157,41. Esse é o teto do regime geral. O máximo que o regime geral ele vai te pagar de benefício previdenciário. Aí você vai pagar, aí tem as alíquotas, que aí o autônomo lá, teoricamente lá, se ele desenvolver aquele trabalho e ter aquela renda, a contribuição previdenciária é um tributo. Ele vai ter que se adequar àquela renda. Então, ele vai estar lá, ganho um salário mínimo como autônomo, vou lá contribuir como autônomo lá a 20% sobre esse valor. Se ele baixa renda, ele eu tenho o plano simplificado da Lei Complementar 123 lá, que vai contribuir 11% sobre o salário mínimo, que dá 160 e poucos mensais. Então, logicamente, tem as diferenças. Mas qual é a porcentagem hoje, o mínimo e o máximo para contribuição hoje? Basicamente, o mínimo é 7. Como trabalhador, tem a questão de trabalhador e como autônomo. Como autônomo, 20%. 20%. O sujeito vai pagar lá 20%. O mínimo lá é 5%, 11% e 20%. Se a gente pensar na questão do autônomo lá. Se a gente também... hoje temos o regime geral, que é o INSS, isso pensando no autônomo. Se o sujeito for servidor público, nós também temos toda uma regra. Cada ente hoje pode ter sua modalidade de aposentadoria diferenciada. Então, o INPCG, no município de Campo Grande, ele tem as regras dele e tem a alíquota de contribuição, que é 14% linear. O estado de Mato Grosso do Sul tem a alíquota também, que é 14% linear. É uma regra. Então. Exatamente, são regras. É previsto lá na legislação. A União é escalonada, a União começa em 7,5% e termina, salvo engano, 22,5% a alíquota de contribuição no caso do servidor da União. Nós temos N alíquotas aí, mas com relação ao autônomo, ele vai pagar ou 5%, baixa renda, ou 11%, ou 20%. E aí tem que se analisar. Por isso tem que se analisar a situação do sujeito, para ver como que ele vai trabalhar da melhor forma possível. Planejamento previdenciário. Também a gente tem que analisar, dentro desse universo da Previdência, também o sujeito que
migra de regimes também, porque a migração é possível. Eu trabalhava na iniciativa privada, vim para o serviço público, ou então estou no serviço público, vou para a iniciativa privada. A gente tem, basicamente, averbações desses tempos de contribuição, porque essa migração entre regimes é possível. Você pode compensar regimes, então, logicamente, você pode, para aposentar no regime geral, no INSS, trazer um tempo do serviço público que você trabalhou, assim como no INSS você trazer um tempo. Isso também é algo que você tem que planejar, tem que ver se vale a pena, muitas vezes. Para você não perder o benefício. Exatamente, para não perder, para ter um benefício melhor, até porque os cálculos dos benefícios eles são analisados conforme a remuneração de contribuição que você verteu naquela época específica, principalmente profissionais da saúde, profissionais da educação que podem ter acumulação legal no serviço público. Eles estão lá, tem 2 cargos lá de médico, 2 cargos de professor, um cargo de professor, um cargo técnico. Então, existe essa possibilidade. E o sujeito, nessa condição, também ele pode ter essa migração, pode estar contribuindo no regime geral, na iniciativa privada. Por exemplo, um médico, ele pode estar lá trabalhando no consultório dele, lá tendo seu consultório na parte da manhã, atendendo lá, contribuindo para o regime geral, ser concursado no período da tarde no município, tá lá numa UPA lá, trabalhando lá, contribuindo para o INPCG, e à noite ele pode estar concursado no estado de Mato Grosso do Sul lá. Ele pode ter 3 contribuições. Pode ter 3 contribuições, vai estar contribuindo para a GPREV lá. Então, ele tem lá todo esse tempo, está contribuindo. Ele pode ter 3 benefícios tranquilamente, não tem problema algum. É perfeitamente lícito. Nós, exatamente. Será que é possibilidade disso? Sim, é perfeitamente lícito. Ele é contribuinte obrigatório dos 3 regimes. Do regime geral de Previdência Social, administrado pelo INSS, do regime próprio de Previdência Social, administrado lá pelo município de Campo Grande pelo INPCG, e do regime próprio de Previdência Social administrado pela GPREV. Então, ele pode contribuir, ele deve, na verdade, por ser uma contribuição obrigatória, para esses 3 regimes. E para ele se aposentar, muitas vezes ele já tinha tempo anterior lá, tem tempo também do sistema de proteção social dos militares, que teoricamente não é um regime de previdência social próprio, mas é quase como se fosse, é um sistema social de proteção social dos militares, que também tem suas regras próprias lá, e que todos se conversam. Então, vai lá, tem aquele tempo lá, eu vou trazer aquele tempo lá, ou para o INSS, ou para o regime próprio, para somar. Ele pode somar para conseguir o benefício no futuro. Então, saber qual que é a melhor forma, qual que é o melhor benefício, por isso que é importante estar pensando na previdência e analisando isso, e fazendo previamente. Porque na medida em que ocorre um infortúnio, que você está lá precisando em si da previdência lá, que você contribuiu lá, está contribuindo, então deu um infortúnio lá, você vai conseguir um benefício. Ou no caso do INSS, auxílio-doença, ou se no caso do regime próprio, uma pensão, uma aposentadoria por incapacidade permanente, ou no caso veio a falecer e deixou um benefício, uma pensão para os seus dependentes. Então tem que analisar todas as situações. Exatamente, porque principalmente esses profissionais que eles contribuem, eles podem estar migrando esse tempo e escolhendo qual o melhor, e pode fazer uma divisão, pegar uma certidão de tempo de contribuição lá no INSS para averbar nos regimes próprios, pegar uma certidão no regime próprio e averbar lá no INSS quando for aposentar. Então, tem que fazer toda essa análise, tem que fazer uma série de procedimentos que são um pouquinho complicados, tanto no regime geral, principalmente no regime geral. Dá certo. Dá certo. Só que tem que fazer bem feito, porque muitas vezes você pode subutilizar determinado tempo. Por exemplo, o sujeito trabalhou 20 anos na iniciativa privada em 3 turnos lá, médico em 3 turnos, 3 hospitais diferentes, como empregado. Eu vou trazer esse tempo
determinado pedaço vou trazer para a GPREV, determinado pedaço vou trazer para o INPCG. Vou ter que ver, escolher quais as melhores remunerações. Vai somando. Isso. Vou trazer determinado período que é melhor. Tenho tempo, tenho 10 anos lá antes de julho de 94. Vou trazer para esse benefício do INPCG aqui, para somar aqui, porque esse valor não vai contar para a média, ou seja, só vai aumentar o tempo de contribuição, melhorando a minha média aqui. Então, tem todas essas nuances que tem que ser analisado para ver qual que é a melhor situação, como ele vai conseguir atingir o objetivo dele, ou seja, ou aposentar mais cedo, chegar mais cedo naquele benefício previdenciário, ou também conseguir um maior benefício previdenciário futuro. Então, tem que analisar todas as situações. Exatamente. E também é multifatorial, porque não é necessariamente quero aposentar. É mais que isso. Como eu vou me aposentar? Eu vou me aposentar com o maior salário possível, maior remuneração, maior provento possível, ou mais cedo possível para eu me dedicar a outra situação. Então, tem essas decisões que com planejamento, com uma regra, né? Exatamente. Você vai analisando e vai chegar qual que é a melhor situação possível para o seu caso em específico. Perfeito. Doutor Joel, aqui no programa Você Precisa Saber, nós temos uma curiosidade que nós queremos saber, tá? Principalmente a pessoas do outro lado que está nos assistindo agora. Um exemplo, vou dar um exemplo, tá? Não que seja eu, tá, pessoal? Sim. Mas um exemplo. Eu nunca contribuí. A idade que eu estou hoje, se eu quiser começar a contribuir, como que funciona esse sistema? Eu tenho que, por exemplo, estou com 56 anos. Sim. Nunca contribuí nada, nem particular, muito menos particular, nada. Sim, sim. Agora eu vou começar a contribuir. Eu pego desde lá do início do meu trabalho, eu tenho 30 anos de trabalho. Como que funciona isso? É uma curiosidade muito grande. Não, na verdade, teoricamente... eu quero contribuir tudo, doutor Joel. Para mim já tem uma aposentadoria daqui para no máximo 5 anos. Como que é feito isso? Não vai dar certo. Então, é isso que é uma curiosidade nossa. O que acontece é o seguinte, teoricamente você teve aquele fato gerador, o trabalho, que teoricamente você está em mora com o INSS. Uhum. E você deveria ser, um segurado obrigatório, você deveria ter vertido as contribuições. Uma contribuição previdenciária, é um tributo, você está teoricamente devendo à União esse tributo, você é um devedor. Porém, a situação eu provei eu posso provar para o regime geral, no caso lá, que eu exerci aquela atividade lá, então eu era segurado obrigatório, eu posso fazer a retenção, pagar multa e juros, teoricamente, de todo aquele período, pelo menos 5 anos para trás. Que é o mínimo. Que eu vou fazer vou gerar uma guia, eu vou conseguir basicamente gerar uma guia no sistema lá da Receita Federal lá, que o INSS lá, a GPS lá, vou conseguir no máximo até 5 anos para trás. Teoricamente eu poderia pagar, ele vai calcular a multa e juros, vou pagar o tempo de contribuição ali. Só que aquele tempo lá para trás, você pagou extemporaneamente. Teoricamente, um dos requisitos do INSS que a carência não vai ser suprido. Ou seja, muitas vezes não adianta você pagar para trás. Tem que analisar muito bem se vale a pena ou não. Períodos anteriores, tem que analisar também se vale a pena ou não, porque além dos 5 anos, você pode até fazer o pagamento disso. É uma indenização, você pode calcular, provar o fato gerador lá, que você tinha o vínculo jurídico lá com o trabalho, deveria ter contribuído, vou pagar lá aquele período que não paguei atrás, fazer uma indenização, que para 5 anos para trás você vai ser um procedimento de indenização para o INSS lá, você vai contar. Se vale a pena, tem que analisar caso a caso, vale a pena ou não, porque muitas vezes não conta como carência, e aí você precisa necessariamente, hoje a regra permanente para o homem, aqui no regime geral, ele vai ter que ter 65 anos de idade e como se ele já estava no sistema, e pelo menos 180 contribuições e 180 de carência. Então, necessariamente, pagar para trás não vai suprir essa carência. Então, muitas vezes você vai ter que
continuar vertendo daqui para frente. Então, tem que ser analisado. Mas o procedimento, se eu posso começar? Pode, agora pode começar, porque na medida em que eu conseguir pagar a contribuição, se eu pagar essa contribuição, se eu verter essa obrigação tributária, se a obrigação previdenciária que eu tenho lá com o INSS lá, eu vou continuar pagando. Vou gerar lá no site do INSS lá a GPS, vou clicar lá, Isso. vou ser direcionado, vou colocar o número do meu NIT, vou lá, coloquei o número do meu NIT lá, vai passar lá para a competência que eu tenho lá, vou colocar a competência lá 04 de 2025, que é referente ao mês anterior. Isso. Vou lá falar o valor que eu vou contribuir. Eu oferi uma renda no valor do salário mínimo lá, vou contribuir lá 1.518 lá. Que é o salário mínimo. Que exatamente. Hoje. Vou clicar lá no código lá. Baixa renda lá. Contribuinte individual simplificado lá, lei complementar 123, vai jogar 11% lá. Vou conseguir R$166 lá. Aí eu vou gerir, paguei. E aí, tô pagando. E vou ter que juntar todo esse tempo de contribuição. Então, e quanto tempo, se eu caso começar agora, me aposentar lá na frente? Por exemplo, se você começar agora, você precisa... não estava no sistema, não tinha entrado, nunca fui segurado do regime geral. Isso. Não seria 180 contribuições, são homens agora 20 anos, a partir da emenda 103. Então, 65 anos de idade mínima, 20 anos de tempo de contribuição. Teria que pagar mais 20 anos, 58, mesmo com 65 68, anos. 78... Exatamente, porque não é só o tempo de contribuição, você tem que ter a idade mínima junto, mais tempo de contribuição e carência. Então, você vai conseguir aposentar no futuro. Talvez, pensando em previdência, talvez essa não seria a melhor estratégia, por isso aí tem que ver o planejamento previdenciário. Muitas vezes o dinheiro que eu vou despender para pagar a previdência, eu posso estar pagando um outro produto financeiro que vai me dar uma renda isso futura. Que eu te falar, por exemplo, procurar um banco, exatamente, uma exatamente. financeira. Posso investir em outra forma, não necessariamente. Lógico que, como você está oferindo renda, teoricamente você é segurado obrigatório do regime geral. Você teria que contribuir obrigatoriamente para o regime geral. Mas pensando em planejamento financeiro, planejamento previdenciário, aí daqui para ter 20 anos ou daqui 10 anos eu posso me aposentar, começar a contribuir hoje e me aposentar daqui 10 anos. Mas depende do quanto eu tenho que aportar num produto financeiro hoje para ter um rendimento daqui 10 anos. Então, se você pensar no serviço, na política pública da Previdência Social, ou seja, nos benefícios oferecidos na legislação, na contribuição previdenciária, na expectativa de renda que você vai ter pagando uma previdência pública, aí você tem que analisar essa situação. Poder pode, mas o quão você pode. Então, isso tem que ser todo... Por isso sempre é importante procurar um profissional da previdência, procurar um advogado previdenciário. Para tirar todo esse exatamente, um advogado previdenciarista que vai analisar da melhor forma possível o quanto eu tenho que contribuir, eu tenho que contribuir por quanto tempo. É melhor eu contribuir só para a iniciativa pública, lá para os regimes públicos, ou seja, o regime geral ou o regime próprio, ou é interessante eu também contribuir para uma previdência complementar, é interessante eu contribuir, fazer uma análise financeira e contribuir para num produto financeiro, do mercado financeiro, se eu vou atacar com tesouro direto, se eu vou investir em outras possibilidades, imóveis. Então, tem toda uma análise crítica que tem que ser feita e caminhar para responder os questionamentos pessoais do sujeito. Escolher a melhor forma. Exatamente. Muitas vezes o sujeito ele fala, não quero parar de trabalhar nunca, mas eu quero ter um horário flexível. Então, eu tenho que ter um benefício previdenciário para me garantir o básico para fazer meus serviços autônomos
de uma determinada forma, naquele futuro lá. Então, muitas vezes ele privilegia aposentar mais cedo com uma renda menor, sendo que ele poderia ficar mais 1, 2 anos ou 3 anos contribuindo para ter uma renda maior. Naquela modalidade de aposentadoria no regime ou geral ou próprio que ele tiver. Então, Perfeito. tem toda a análise que tem que ser feita. Perfeito. Doutor Joel, em relação a os pais querer contribuir com os filhos, vamos supor, eu tenho 2 filhos, eu quero contribuir desde pequenininho. Eu escutava muito isso antigamente. Existe isso Você hoje? pode contribuir ele no regime geral. Cada um tem uma contribuição. No regime, já pensando em futuro. regime geral como segurado facultativo. Você vai poder pagar como segurado facultativo para o seu filho. Lógico, tem a idade mínima, 14 anos, a partir de 14 anos, salvo engano agora, 14 anos, me fugiu agora, 14 ou 16, mas eu salvo engano 14 anos, você já vai se inscrever, vai lá naquela mesma estação, na GPS lá, vai lá, começa a contribuir. exatamente, vai abrir uma conta no meu INSS, você vai colocar os dados da criança, fazendo recolhimento como segurado facultativo. Isso pensando no regime geral de previdência social, no regime público aqui. Se a gente pensar em previdência, aí desde o 0 ano. Então, uma previdência complementar é legal. É interessante. Dentro da lei, né? Exatamente, Perfeito. Perfeito. Tudo dentro desse planejamento. Perfeito. Doutor Joel, explica para nós o que é LOAS. LOAS. E quem tem direito do LOAS? LOAS, basicamente, é a Lei Orgânica da Assistência Social. Se a gente pensar no tripé lá, Previdência, Saúde, Assistência Social, lá da Constituição, lá, o LOAS, ele não é Previdência. LOAS não é Previdência. LOAS é o Estado brasileiro garantindo aquele hipossuficiente, pelo menos uma dignidade dele, com pelo menos um salário mínimo lá. Para o cidadão. Para o cidadão lá. Aí, quem tem direito é a pessoa tem portador de deficiência, ele vai ter direito, se ele tiver nos critérios de renda, né, mínima lá, ele vai lá, vai vai solicitar, mas não necessariamente é previdência. Aposentei pelo LOAS. Teoricamente, não é aposentadoria. A pessoa pode pensar isso daí legalmente, mas tecnicamente não é. Né? Exatamente. Tecnicamente não é uma aposentadoria. Então, o hipossuficiente é aquele sujeito que ele não tem condições de se sustentar lá por idade também. Ele pode pegar um benefício de prestação continuada que é mas técnico. Tem uma regra, tem uma permanência ou é igual? Sim, pro resto enquanto ele for hipossuficiente. Então, enquanto ele for hipossuficiente lá, ele vai ser... ele pode estar elegível para aquele benefício. E, logicamente, quem administra... Não é a Previdência, mas quem administra os benefícios assistenciais são o INSS lá. Os benefícios lá, por exemplo. Lá o sujeito lá... o homem ou a mulher com 65 anos hipossuficiente lá, que não tem condições de subsistência lá, ele vai lá e vai requerer, ele vai ter tá inscrito no NIS lá e provando a sua condição, vai apresentar lá para o INSS todos os requisitos, a idade mínima necessária, documento, a questão da renda, e ele vai obter o benefício lá. Assim como também com relação ao portador de deficiência lá, que tem essa condição lá, e ele vai fazer toda a questão, vai ter os laudos, vai apresentar, vai no INSS, vai procurar um advogado previdenciarista, se for o caso, ou diretamente no INSS, mas sempre é bom um advogado previdenciarista para orientar, né? Exatamente da melhor forma a documentação correta, porque você vai lá protocolar no INSS lá a documentação, tanto pelo site, pelo aplicativo Meu INSS, ou então você pode ir no APS, ligar no 135 e solicitar presencialmente a entrega da documentação, vou querer tal benefício, eles vão marcar, tal. Então tem os caminhos, mas
o caminho que o sujeito ele vai buscar para obter esse benefício de prestação continuada, ele vai lá. E não necessariamente é só uma pessoa da família que vai poder ter. São dois idosos que nunca contribuíram lá. Isso. Eles vão conseguir, pelo critério da renda lá, o benefício lá de prestação continuada, se provar toda a questão de um quarto salário mínimo, a renda mínima lá e os benefícios e a documentação que eles vão ter. Então tem que estar cadastrado certinho lá, vão lá se cadastrar no CRAS lá. Exatamente. E aí conseguindo todo mês exatamente. Esse benefício de prestação continuada ele vai ser pago no valor do salário mínimo e não vai ter o 13º. Por quê? Porque não é previdência. Isso. É um programa, é um benefício de assistência social. Mas isso, por exemplo, eu fiz esses dois velhinhos, um exemplo, fez esse benefício, começou a receber. Tem que renovar uma vez por ano, comprovar alguma coisa ou não é necessário? Pelo menos a cada 2 anos e sempre também que o INSS convocar. Tá, perfeito. A cada 2 anos, teoricamente, você tem que estar lá provando que você... Perfeito. A sua condição lá. Perfeito. Doutor Joel, em relação ao benefício por invalidez, explica para nós como que funciona isso hoje. Por invalidez. Hoje a aposentadoria, teoricamente, ela mudou de nome desde a emenda constitucional 103. Agora não é mais invalidez, mudou, é incapacidade permanente. Vem com um perfeito. conceito mais abrangente até que é invalidez. E até melhor o nome, né? Exatamente. Eu estou inválido, poxa. É complicado. Então, a incapacidade permanente ela vai ser sempre mediante análise pericial, né? Isso. Você vai passar um tempo determinado, o médico assistente vai lá, vai te dar um laudo, vai ver que você não está apto para aquela função ou outras funções, você não consegue ter uma reinserção no mercado de trabalho, ou no caso do servidor público, não consegue ser readaptado em outra função, que um dos requisitos hoje, no caso do servidor público especialmente, é você estar você ser suscetível de readaptação, ou seja, não estou naquela atividade lá, não consigo desenvolver em razão desse fato que ocorreu, que atrapalhou minha saúde, que eu não consigo desenvolver minha atividade, e aquele fato lá também me deixa incapaz para outras atividades semelhantes que a administração pública não pode me alocar. Então, eu sou insuscetível de ser readaptação em outra função, aí sim eu vou ser aposentado por incapacidade permanente. É uma aposentadoria que ela vai, em regra, te dar proventos proporcionais. Hoje a regra do provento sempre é proporcional, mas em regra ela vai te dar. Perde uma porcentagem quando você aposenta antes? Perde. Um exemplo aqui mais específico aqui do município aqui. Um servidor público que está lá desenvolvendo sua atividade lá, teve um acidente, não é um acidente de trabalho, é um acidente em casa, tal, não consegue mais desenvolver sua atividade, ficou de licença médica por um período de até 2 anos, que é o período... Esse período exatamente, o período de 2 anos ali. Comprovando que estava tratando. Exatamente, comprovando, está tratando, foi lá, ele lá não conseguiu ser readaptado, não vai conseguir desenvolver nenhuma outra atividade, vai ser aposentado. Aí depende do tempo de contribuição que tem. Uma coisa, ele chegou naquele fato. Você é aposentado por incapacidade permanente. Você é aposentado, pronto. Agora, como que vai calcular esse benefício? Tem que analisar a aposentadoria dele. Quanto tempo de contribuição ele tinha, de tempo de serviço público, tempo no cargo e tal. Enfim, o sujeito só tinha 2 anos no serviço público. Teoricamente, ele vai 3 anos, 4 anos, 5 anos, só tem 5 anos no serviço público lá. Ele vai fazer o cálculo do benefício dele. Hoje, 60% da média dele para 20 anos e 2% para cada ano que ultrapassar os 20 anos, ou seja, só que o sujeito só tem 5 anos.
A lei do servidor municipal aqui, a nossa legislação, ela previu que para a incapacidade permanente ele vai dar 60% direto, ou seja, ele não, esses 5 anos aqui já vai equivaler como se ele tivesse 20 anos, ou seja, ele vai ter 60% da média dele. Da média dele. Aí vai calcular a vida toda, todo o tempo de contribuição, tudo que ele trouxe de julho de 94 para cá, aqueles valores, trazer valor presente, excluir as 20% menores parcelas e fez aquele período de cálculo lá com 80% dos maiores salários, deu, digamos, R$10.000. Se ele vai ter 60% dessa média, ele vai ter R$6.000. Exatamente. Se fosse um acidente de trabalho, aí ele teria esse período todo, esses R$10.000. Entendi. Mais ou menos funciona dessa forma. Aí cada regime próprio tem seu cálculo, o regime geral tem também um cálculo específico e tem todo. Mas a ideia da incapacidade permanente é você ter que estar incapaz para aquela atividade. Perfeito. Perfeito. Joel, eu queria que você respondesse um pouquinho aqui para nós o que são os regimes próprios de previdência social, o RPPS, e como ele se diferencia do INSS. Então, como eu falei, a Constituição ela trouxe 3 regimes, basicamente. Que lá que você explicou lá onde... Perdão. Nós temos o regime geral de previdência social, que é o administrado pelo INSS, ele basicamente cuida da iniciativa privada toda lá. O pessoal lá, os trabalhadores, empregados, seletistas, o servidor público, que é o empregado público, que é aquele, por exemplo, do Banco do Brasil, ele é um empregado público, da Caixa Econômica, ele é um empregado público, ele vai se ligar como contribuinte obrigatório no regime geral. Regime próprio são os regimes que alguns entes, ou seja, o município, o estado e a União, necessariamente a União e os estados todos têm regime próprio, mas os municípios brasileiros nem todos têm regime próprio. Alguns escolheram não ter, então não criaram. E desde a emenda 103 podem criar novos regimes. Por exemplo, o município de Campo Grande tem regime próprio desde a década de 60. Então, o IMPCG data de 1961. Então, desde então, nós temos regime próprio. O Estado, a GPREV, é o regime próprio do Estado. Então, são órgãos análogos ao regime geral que fazem, às vezes, de regime de previdência, que vai gerir a previdência do servidor público. O regime próprio vai fazer a gestão do regime do servidor público, garantindo pelo menos a aposentadoria e pensão. Perdão, com regras próprias. E cada regime hoje, depois da emenda 103, antes a regra de aposentadoria do servidor público no Brasil inteiro era única, era una. Então, a partir de então, cada um pôde, no período que a emenda 103 deu, até 2 anos depois da promulgação dela, deu 2 anos para o sujeito, para o ente criar regras próprias específicas para tal, ou copiar da emenda 103, manter ela. Basicamente, o município de Campo Grande criou sua regra própria, o Estado criou, a União já veio no bojo da emenda 103. Já sua regrinha. Exatamente. Então, nós temos a nossa regra, o Estado tem umas diferenças. Por exemplo, o Estado de Mato Grosso do Sul, a regra do professor aposentar lá, a regra de transição lá, por exemplo, a regra do pedágio lá é 52 anos para professora, 25 de magistério, 20 anos de serviço público, 5 no cargo e o pedágio de 100%. Aqui não é 52, é 50 anos, 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo, 25 anos de magistério e o pedágio de 100%. A idade mínima difere aqui do município para do estado. A União também. Mas é bem parecido com a outra. Exatamente. A União, pela emenda 103, uma das regras de transição de professor é
a regra do pedágio de 100%, é 52 anos de idade para professora, 25 anos de magistério, pedágio de 100%. Então difere cada ente, assim como para professor lá, o regime geral lá, o INSS, ele tem 3 regras de transição. Aqui nós temos 4 regras de transição, só que 2 servem para professor, tem a redução, outras 2 não, então... E assim vai. Então temos diferença. Perfeito. E em relação, voltando um pouquinho daquela questão que nós falamos sobre o autônomo, se o rapaz lá, o indivíduo, tá? Ele quer contribuir em 3 situações diferentes, ele como autônomo, ele, por exemplo, pelo banco tal, pelo outro banco X, pelo banco Y, ele pode também contribuir? Você fala ter uma previdência complementar. Isso, complementar. Pode. Ele tem várias. Pagando as 3. Pagando. A previdência complementar é para complementar. Complementar mesmo. Então ele faz na medida tem uma exceção, da sua. Tem Exatamente. Você não pode fazer isso. Não. Ele vai tem um benefício lá, ele vai vendo qual que é o melhor, qual que vai dar. Agora, se pagar as 3 é um melhor negócio, aí são outros 500, mas que ele pode ter muito dele. Pode pegar um PGBL aqui no Banco do Brasil, um VGBL no Bradesco, pode assim. Ter uma previdência complementar lá, um plano de previdência lá em Outro Branco, vamos pensar numa cooperativa de crédito lá que vende também, então pode. Por isso que o programa você precisa saber, é uma curiosidade nossa. É possível, agora se é factível. Perfeito. Ô João, nós estamos chegando no final, é um bate-papo tão gostoso e que tem muitas dúvidas, com certeza, né? Porque sobre Previdência é sempre aquela questão de dúvida. Sim, a Previdência é complexa. É muito complexa. Tem vários, você tem, o regime geral tem uma miríade de legislação própria, o INSS tem lá, tem a Lei 8.213, a 8.212, nós temos a Instrução Normativa 128, que faz a regra do INSS lá, temos o decreto da Previdência Social lá que regulamenta a 8213, nós temos a nossa legislação municipal aqui, que é a regra do servidor público municipal, que é a lei orgânica, lei complementar 415, a União lá tem a legislação que está prevista na lei complementar na 8.112, em consonância com a emenda constitucional 103. Então, você imagina toda essa profusão de legislação com regras específicas. Tem a lei orgânica da assistência social, que é também um pouco confundida com a previdência social. Então, tem para o profissional que trabalha com previdência, é bem complicado. Além do que também você tem que analisar da seguinte forma, que direito previdenciário você analisa com base na lei vigente no tempo que ela está vigente, ou seja, o princípio dos tempus regit atum, ou seja, você acaba tendo que analisar e tendo que guardar todas as situações específicas ali e guardar para o sujeito. Por exemplo, o profissional da saúde, ele pode ter aposentadoria especial lá, você pode reconhecer o tempo especial só pela profissão dele até 28 de abril de 1995. Depois você tem que ter um documento que lastreia esse tempo especial. E aí você tem que analisar o documento da época, se for contemporâneo. Exatamente, se estava vigente determinada lei, como é que você vai analisar. Se ele tem, por exemplo, alguém tem um direito lá na emenda 103, lá em 13 de novembro de 2019, você tem que analisar se ela não tinha já um benefício previdenciário, um direito naquele... Se ela tem, ela vai manter aquele benefício. Então, você tem que estar sempre atento à legislação passada, a presente e a presente. E a futura, e de olho no futuro, porque você vai ter que planejar, fazer um planejamento previdenciário, você vai ter que direcionar, não fechar as possibilidades, porque
Se você fechar agora, muitas vezes vem uma regra nova em que vai te inviabilizar aquele benefício e você não planejou de forma mais aberta possível para conseguir o sujeito ter uma vantagem no futuro. Perfeito. Joel, naquela câmera ali, eu gostaria que você passasse para os nossos ouvintes, para os nossos sociais que seguem a gente nas redes sociais, qual a importância hoje de você ter uma aposentadoria? É uma coisa tão indiscutida que você vê a bagunça hoje da previdenciária, do rombo. Então, qual que é a importância para nós cidadão, para o nosso futuro? É essencial, é importante a gente pensar a previdência, porque você vai ter que ter uma renda no futuro, você vai ter que garantir seu alimento, sua residência, seus remédios, sua qualidade de vida, o seu lazer. Então a gente tem que ter renda. Para a gente conseguir essa renda, então ela vai ter que vir de algum lugar. Então, ou a gente vai continuar trabalhando até a morte, ou vai conseguir um benefício previdenciário. O benefício previdenciário sempre vai ter requisitos para você ser elegível a ele. Então, você tem que se planejar para alcançar esses requisitos e para você ter a sua renda para conseguir atingir o seu objetivo, que pode ser trabalhar o resto da vida. Mas se trabalhar o resto da vida recebendo algo a mais, também é melhor. Ou então você pode trabalhar, quero trabalhar até determinado ponto e a partir desse ponto só quero me dedicar ao lazer, quero passear, viajar, curtir. Então, você tem que ter esse benefício. Você tem que arranjar um meio de você conseguir esse benefício, de conseguir essa forma, da melhor forma possível e da forma com que você planeja, para garantir esse seu sustento e sustento da sua família e conseguir, no final de tudo, ser feliz. Porque o objetivo é você ter tranquilidade, ser feliz e conseguir todos os seus objetivos. Então, a previdência é um seguro. Você vai estar segurado no futuro que você vai ter aquela renda e vai poder se divertir o quanto você quiser. Lógico que tem que ser racional. Então, sendo racional, a gente sabe das limitações do sistema, das limitações de renda, por isso que você planejar o seu futuro, planejar o seu benefício e planejar o quanto você quer ganhar. Se você começar hoje trabalhando certinho, planejando e também tudo dando certo na medida das conjunturas econômicas, que não vem, nós estamos alheios a elas também, né? Mas a gente tem que tentar planejar o máximo possível para ficar bem no futuro. Perfeito. E garantindo com uma previdência, diversificando as fontes, se for o caso. Então, tem várias possibilidades. Então, o importante é pensar a previdência e tentar se antecipar para garantir da melhor forma possível o seu benefício. Perfeito. João, parabéns. Muito obrigado pela conversa. Foi muito útil, riquíssimo esse papo. E eu acredito que muitos ouvintes aí vão começar a dar uma pensada melhor. Sim. Independente se ele trabalha ou se ele vai morrer trabalhando, mas eu acredito que é necessário ter uma aposentadoria hoje. Sim, com certeza. Fortalecer ele mesmo e a família, né? Exatamente. Para ter uma segurança no seu futuro lá. Exatamente. Entendeu? É a segurança seus de renda. Filhos, sua renda, seus netos e assim por diante. Exatamente. João, muito obrigado. Eu que agradeço. E esperamos mais vezes falar sobre previdência, porque é uma coisa muito complexa. Sim, a gente sim. fala do básico, mas é uma sim. coisa muito... É uma coisa complexa. E espero mais vezes aqui, viu? Com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço, estou à disposição. Muito obrigado pelo convite. Que isso. Tchau, tchau. E obrigado a vocês, ouvintes, por estar nos escutando aqui agora, estar nos assistindo, participando, e que vocês tenham um pensamento muito riquíssimo sobre você mesmo, em relação à sua saúde, à sua dedicação do seu trabalho. Que vocês fiquem com Deus e até o próximo programa.